Seja bem-vindo a mais um episódio da nossa consultoria gratuita, uma live de perguntas e respostas que eu faço no meu Instagram toda quarta-feira às 20 horas, onde meu objetivo é responder dúvidas, perguntas específicas da galera que está acompanhando a live ali comigo ao vivo. Por que eu faço isso? Porque todos os dias eu posto pelo menos 2 vídeos, 2 posts, é muito conteúdo e é normal, você vai aprendendo, vão surgindo novas dúvidas, fruto até do aprendizado. Então uma vez por semana eu paro, já faço isso há mais de 80 semanas, eu paro justamente para responder essas dúvidas que aparecem para mim ali ao vivo. Quarta-feira, 20 horas no meu Instagram, @marinovinicius. Se você não participou da última, você pode participar da próxima, não tem problema nenhum. Vamos para a primeira pergunta de hoje. Boa noite, quais são os ativos de dólar, da anteação dólar? Vamos lá, boa pergunta e isso é causa de muita confusão, tá? Quando eu falo que eu vou investir em dólar, eu vou investir onde? Em dólar. Vinícius, você ganhou o prêmio do ano de babaquice que você falou agora. Não. Quando eu falo que eu vou investir em dólar, eu não estou falando que eu estou investindo ou que eu vou investir em investimentos dolarizados. Por exemplo, ações americanas. Por exemplo, REITs. Não. Dólar é dólar. Ações americanas são ações americanas. REITs são REITs. Tesouro americano é tesouro americano. Enfim, qualquer coisa, tá? Quando eu falo que eu vou investir em dólar, é no dólar puro. É na moeda. Ou seja, é na cotação do dólar em relação à nossa moeda, ao real, tá? Então é nisso que eu vou investir. Eu investir em dólar não é a mesma coisa que investir em ações americanas, não é a mesma coisa que investir em ações de empresas dolarizadas aqui no Brasil, que ganham por conta do aumento da cotação, por causa dos seus custos, das suas receitas em dólar, a diferença disso. Não, dólar é dólar, ações americanas são ações americanas. São coisas completamente diferentes. Então, qual é o único ativo que eu posso investir em dólar? É o dólar. Não tem outra saída. E eu posso investir de 3 formas. Eu posso investir por meio da compra de papel moeda, cédula. Eu posso investir por meio de contratos futuros na bolsa, o que demanda acompanhamento diário. E só por acompanhamento diário, mais trabalho com declaração de imposto de renda, etc. Só pelo acompanhamento diário já sai totalmente do meu escopo, do razoável. Por quê? Investimento é para te dar liberdade. Investimento não é para te gerar dependência de olhar todo dia. Se você olha teus investimentos mais de uma vez no mês, está tudo errado. Só se você faz um aporte semanal. Aí beleza. Senão você tem que olhar só na hora do seu aporte. Não faz sentido. Ali é o dinheiro trabalhando por ti. Você trabalhando por ele, você faz a sua profissão. Lá onde você gera renda. Agora aqui é para multiplicar. E só faz sentido você investir se o teu dinheiro consegue se multiplicar sozinho por meio da metodologia que você usa. Ponto. Então, existe a terceira maneira que eu considero a mais eficiente, em termos de custos, em termos de rentabilidade, que é investindo por meio de fundos de investimentos cambiais, com uma gestão, uma boa gestão, que tem um bom histórico, uma política de investimento adequada e com baixa taxa de administração também, tá? Não adianta eu investir num fundo que cobra 15, 20 vezes mais taxa que outro fundo. Não adianta investir em um fundo com uma gestão duvidosa. Não adianta investir em um fundo com uma política de investimento que não é adequada. Eu posso cair em furada, tá? Então essas são as 3 maneiras. Mas o único ativo para investir é o dólar especificamente. 2 BDRs, perguntando se são anti-ações. BDR é um recibo de ação americana, não é anti-ação. Vinícius, por que ações americanas não são anti-ações? Porque o que é uma anti-ação? É um investimento que vai se valorizar nos momentos que as ações caem. E que vai se valorizar não na mesma medida, mas que com o passar do tempo vai se valorizar 2 a 3 vezes mais, pelo menos, que a queda das ações. Quando as ações sobem, elas também se valorizam pelo menos 2 a 3 vezes mais que a queda das anti-ações. Tá? Então existe só se você não fizer nada, só se expor a ações e anti-ações, você já vai ter um resultadinho. Tá? Tem outras técnicas a implementar, mas você já vai ter um resultadinho. E quando a gente olha, por exemplo, para o que acontece com o dólar em momentos de crises no Brasil e em momentos de crises internacional. O que acontece? O dólar sobe em ambos os momentos. Por quê? Por que o dólar sobe? Porque os investidores estrangeiros que detêm 46% de todo o dinheiro investido em ações aqui no Brasil, eles retiram dólares aqui do país. E com isso o dólar sobe. O dólar é definido por isso, entrada e saída da moeda do nosso país.
Então, em um momento de qualquer crise, nenhum investidor estrangeiro fica olhando, tem uma crise lá no Brasil, vou deixar meu dinheiro lá. Ele não tem anti-ações, o dinheiro dele já é em dólar, ele não tem como se proteger, a gente tem um benefício gigantesco por ser brasileiro e não ser americano. Então, ele tira o dinheiro daqui e vai investir em outro país. No momento de crise internacional, o que acontece? Ele tira o dinheiro também. Agora, vamos pensar no que acontece com as ações americanas num contexto de crise no país e num contexto de crise internacional. Crise aqui no Brasil, ações americanas são descorrelacionadas. Vai acontecer o que tiver que acontecer, nada a ver com a economia brasileira. Mas num momento de crise internacional, as ações americanas também caem. Caem não, Vinícius, as ações americanas só sobem. Sim, a sua visão é limitada a 5 anos. É por isso que você acha que as ações americanas só sobem. 10 anos. Desde que começou a inflar essa bolha, desde a crise de 2008. Não. Pega em 2000, pega em 2008, pega em 2020, você vai ver ações brasileiras e americanas caindo juntas. Então, num momento de crise internacional, se você confunde dólar com ações americanas, você vai perder em dobro. Ao invés de você conseguir lucrar mesmo num período de queda. Mesmo num período de uma crise grande, que é o nível de uma crise internacional, tá? Então é por isso que as coisas não se misturam. Como que eu avalio o indicador de margem líquida de uma empresa? Vamos lá. Margem líquida é o indicador de rentabilidade, tá? O que a margem líquida ela me diz? Se eu vou lá olhar os indicadores de uma empresa, o que a margem líquida me diz? O quanto de tudo que a empresa recebe de receita, de dinheiro, o quanto daquilo que ela recebe das vendas dos produtos que ela produz, que ela fabrica, dos serviços que ela presta, quanto de todo aquele dinheiro que entra em caixa, quanto do faturamento se transforma em lucro. Isso é a margem líquida. Como que eu encontro a margem líquida? Eu pego o lucro e divido pelo faturamento. O lucro dividido pela receita de vendas. Tá? Lucro líquido dividido pela receita líquida, que é um nome mais técnico, digamos assim. Então eu vejo o quê? Qual é a margem final da empresa? E aí, como que eu avalio esse indicador, tá? Eu gosto que esse indicador esteja pelo menos 10%, tá? Por quê? É um indicador, assim, que vai me dar uma gordura em relação ao quanto rende os investimentos de renda fixa. Agora, e se a taxa Selic tiver, por exemplo, rendendo 15% ao ano? Eu preferiria que esse indicador tivesse maior que 15% ao ano. Agora, é possível? Não. Por isso que as ações caem muito e ficam extremamente baratas, extremamente atrativas para se investir quando a taxa Selic sobe bastante, né? Que é o que a gente está vendo agora. Sempre, em todos os períodos da história, a gente viu aumento da taxa Selic, grande queda nas ações. O que está começando a acontecer agora, talvez vai cair muito mais, talvez volte a subir por um alinhamento dos astros, a inflação para de subir, a taxa Selic para de subir, enfim, tudo pode acontecer. Por isso que eu tenho que estar preparado para qualquer cenário. Mas olha só, esse indicador ele depende muito do setor. Por quê? Pensa comigo em uma empresa do setor de seguros, tá? Uma seguradora. Uma seguradora, o tanto que ela recebe de dinheiro, poxa, qual é a estrutura de uma seguradora? Ela não gasta muito, ela não tem uma estrutura muito grande. Ela tem um patrimônio ali que é pequeno. Então, muito do que entra de receita se transforma em lucro. Ela não tem, por exemplo, muita máquina, muito equipamento que tem que gastar com manutenção, que tem que fazer novos investimentos. Não, ela não tem, não precisa dessa estrutura. Se eu for pensar numa empresa que é mineradora, numa empresa que faz extração de petróleo, poxa, ela precisa de um monte de máquina, equipamento, então a margem é normal ser mais baixa. Vamos pensar numa loja. Vamos pensar numa loja. Uma loja que vende produtos caros. Por exemplo, Chanel, uma loja de artigos femininos. Não sei o que vende, acho que é bolsa, né? Bolsa, né? Obrigado. Chanel, vende bolsa. Quanto custa uma bolsa na Chanel? Sabe dizer? 15 mil? 15, 20, 50, 90 mil reais. Se ela vende uma bolsa, a maior parte disso se transforma em lucro. A margem é gigantesca. Agora, se eu vou no camelô, se eu vou na 25 de março, eu vejo lá uma bolsa sendo vendida por 50 reais, 100 reais, não tenho ideia quanto custa uma bolsa. 20 pila, 20 reais. Só que, ao mesmo tempo que a Chanel vende uma bolsa, aquela empresa lá, aquela lojinha lá da 25 de março, ela vende 450 bolsas. Então, a margem da Chanel é muito grande. A margem da lojinha do 25 de março
é bem menor, só que ela vende muito mais. Então, a margem líquida, esse indicador margem líquida, quanto maior ele for, melhor. Significa que a empresa tem mais margem. Se ela tem mais margem, ela é mais segura, ela é mais resiliente para momentos de crise, para momentos em que ela não consegue subir muito o preço daquilo que ela vende, para momentos em que ela deixa de vender um pouco. Então, quanto maior a margem, melhor. Quanto maior a margem, melhor, dá mais segurança para a empresa. Mas só margem não diz muita coisa, eu tenho que ver outros indicadores também. Por exemplo, o ROI é um outro indicador de rentabilidade, que vai medir se o lucro da empresa está bom o suficiente em relação ao tamanho da empresa. Então, isoladamente, eu consigo ver quanto maior a margem, melhor. Mas não vai me dizer se é uma boa ação para investir. Eu preciso ver todo o contexto. Por isso que é tudo um contexto, numa análise. Eu preciso ver se o preço da ação é bom o suficiente em relação ao lucro que ela gera. Eu preciso saber o preço em relação a outros fatores. Eu preciso saber se a rentabilidade é boa. Eu preciso saber se o endividamento é bom. Fechando o contexto, aí eu invisto, tá? Mas eu gosto de estabelecer ali um limite de pelo menos 10% de margem líquida. Em alguns setores não tem como encontrar e aí eu vou ter que perdoar isso, mas sabendo que quanto maior a margem, melhor. Eu entendo o contexto do indicador. Maior margem significa que sobra mais dinheiro na mão da empresa frente ao faturamento que ela tem. Então, existem negócios que dão lucro por margem e outros que dão por escala. Margem ou escala. Eu posso vender o mesmo produto a R$90 mil ou a R$20. Entende? A margem da Chanel é muito maior que da loja da 25 de março. Agora, o quanto que cada empresa vende, isso vai impactar no lucro final. E aí, isso também é importante eu juntar na minha análise, tá? Mas decora o seguinte, margem líquida, quanto maior, melhor. Tem setores que eu não invisto porque a margem é muito pequena também. Então, você vai ver, tem alguns setores, e é legal você fazer uma análise comparativa. Você vai usar um site tipo Fundamentos, tipo Status Invest, você consegue comparar empresas do mesmo setor. E aí, tem boas empresas do mesmo setor para investir nas ações. O que eu posso fazer? Na hora de eu comparar, eu vou ver quais são as empresas que passam nos critérios de seleção e aquelas que têm mais margem, porque isso me dá mais gordura, me dá mais segurança. Imagina que a margem é uma gordura contra uma flecha. Imagina uma pessoa que ela tem uma camada de gordura maior, isso é a margem líquida. Ela tem uma camada de proteção maior frente a um graveto, frente a alguma coisa que pode entrar ali no corpo dela. Péssimo exemplo, mas eu acho que deu para ilustrar bem na mente assim. Vinícius, na minha Magar, manda eu vender uma ação que está em queda. Eu vendo perdendo dinheiro? Vamos lá, importante. Se eu vou vender uma ação vou fazer o meu rebalanceamento, vou vender uma ação que está em queda, significa que existem outras ações que estão numa queda muito maior naquele curto prazo, naquele período de tempo. Por quê? No curto prazo, não tem como a gente saber o que é que vai acontecer. No curto prazo é uma profunda especulação. É um monte de gente tentando ganhar dinheiro, fazendo especulação em segundos, em minutos, e basicamente a gente não encontra nenhum padrão, não existe nenhuma ordem. Mas, se está aparecendo lá para eu fazer o meu rebalanceamento, e no meu rebalanceamento eu devo vender uma ação que está em queda, existem várias outras ações que são uma oportunidade muito maior de investimento do que essa agora. Tá? Então, eu me desfaço de uma parte dessas ações justamente para eu investir mais dinheiro naquelas ações que são uma oportunidade muito maior agora. Tá? Próxima pergunta. Dinheiro estava na poupança para uma obra. Resolvi arriscar um trade rápido e despencou. Agora, vendo no prejuízo ou tiro o dinheiro de outro investimento para pagar a obra? Olha só, lição importante nessa pergunta aqui, ó. Eu estava com uma poupança para eu usar no curto prazo. Se eu vou usar um dinheiro no curto prazo, eu não invisto na bolsa. Eu preciso investir na bolsa aquele dinheiro que eu vou investir por pelo menos 5 anos. Se não, o que vai acontecer? Pode vir uma movimentação de curto prazo e eu perder dinheiro. Entende? Não faz sentido investir na bolsa num intervalo curto de tempo. Você tem que investir por pelo menos 5 anos. Vai demorar 5 anos para ter resultado? Não, é normal o resultado começar a aparecer em meses. Mas não faz sentido você ficar olhando para oscilações de curto prazo, oscilações pequenas. Você tem que focar no longo prazo, que é onde as coisas realmente fazem sentido, é onde você vai conseguir ter resultado indiscutivelmente. No curto prazo é muito especulativo, tudo pode acontecer no curto prazo, tá? Então, olha só,
eu vou te dizer a mesma coisa, eu vou te dizer para voltar para a base. E o que é a base? É o que eu tô te falando aqui agora. A base é o valor que você vai investir por 5 anos ou mais, faz sentido ser na bolsa. Se não for isso, não tem que estar na bolsa. Agora tá caindo, tô com prejuízo, tá caindo tanto por cento. Tá bom, você quer que caia mais? Você quer correr o risco, você quer ter a dúvida de que vai cair mais? Não, eu preciso usar esse dinheiro por causa da obra. Então, o que você tá fazendo com esse negócio ainda? Entende? Entenda que pode cair muito mais. Entenda que pode recuperar também. Só que eu, no teu lugar, venderia, sem nenhuma dúvida. E levaria essa perda como um custo do aprendizado. Opa, eu entendo agora que eu não posso tentar fazer tiro rápido, ganhar dinheiro rapidinho na bolsa. Não faz sentido nenhum você fazer isso, tá? Eu venderia porque você pode perder muito mais. Essas perdas, esse prejuízo pode ser só o começo, tá? Meu filho de 11 anos tem um grande interesse em investir. Qual a melhor forma de orientar ele, tá? Vamos lá. Eu tenho uma visão um pouco diferente da maioria das pessoas sobre investimentos no contexto familiar, tá? Mas eu vou falar aqui porque meu compromisso é com a verdade, tá? Então vamos lá. Primeiro, qual a melhor forma de orientar ele? Na minha visão, e eu não sou... hoje eu sou o pai? Eu sou o pai, né, bem? A minha esposa tá aqui, eu sou o pai. A minha filha ainda não nasceu. Mas ela tá na barriguinha, vai nascer em janeiro, se Deus quiser. E a minha função como pai, na minha visão, é eu ensinar. Né? Basicamente, eu posso ou eu ensinar, ou o meu filho, a minha filha pode aprender fora. Uma coisa tão importante assim, que é lidar com o meu patrimônio, que é lidar com o meu futuro, eu quero ensinar. Mas, na minha visão, a Clara, quando tiver 11 anos, ela não vai investir. Poxa, Vinícius, você vai podar a sua filha? Não vou podar. É que na minha visão tudo tem seu tempo. E 11 anos está longe de chegar o tempo dela começar a investir. Ela tem que fazer outras coisas. Quem está falando? Um cara aqui que amadureceu rápido demais. Que deveria ter aproveitado algumas fases da vida que não aproveitou porque acabou assumindo responsabilidades muito cedo, etc e tal. E isso pesa. Isso pesa. A gente acha que não, mas pesa. Então, na minha família... Eu, por exemplo, não vou, até mandei um áudio para os meus alunos hoje sobre isso, surgiu uma pergunta semelhante a essa no nosso canal do programa. Na minha família, não vai existir a carteira de investimentos da Clara, a carteira de investimentos do Davi futuramente, a carteira de investimentos da Luísa, a carteira de investimentos da Helena, a carteira de investimentos da Sueli, minha esposa, com certeza não existe, é a mesma minha. Então, no contexto familiar, existe uma família, existe um patrimônio. Um patrimônio eu vejo como muito mais educativo. Eu tenho um patrimônio, eu invisto e eu mostro como faz. E eu sou o exemplo. Por quê? É indiscutível, gente. Tem muita coisa que a gente peca, tem muita coisa que a gente é ruim, tem muita coisa que a gente não faz que deveria e que a gente quer ensinar para os filhos. Só que, e ele pode aprender, como pode não aprender. Mas o que arrasta, isso é indiscutível, é o exemplo. Então, se eu tenho cuidado com alguma coisa, se eu lavo a louça depois de comer, o meu filho vai lavar a louça depois de comer, porque aquilo está encroado, ele vê todo dia aquele negócio. Agora, se eu não faço e ele aprende sozinho, ou ele pode ir para um caminho errado, ou se eu quero fazer separado, ele não vai ter o melhor assessoramento, que é ver o exemplo. Talvez ele comece e nem termine, porque ele vê que os pais deles não fazem. Então, na minha visão, durante a adolescência... Durante a infância, não tem nada que saber de investimento. Vai aproveitar a infância. Durante a adolescência, ele pode ver, e 11 anos eu particularmente acho muito cedo, ele pode ver como eu faço, a partir ali dos 15 anos, no mínimo para cima, eu já mostraria e explicaria como funciona, tá? Então, sem dúvidas, eu vejo essa como a melhor forma de orientar ele. Como? Pelo exemplo. Começando por você, tá? Então, você aprende, você faz... Mostra o gerenciamento do patrimônio, mostra como controla o dinheiro na família, mostra tudo isso e ele vai aprender por osmose, não por osmose, mas pelo exemplo, entende? E ele vai assumir responsabilidade na hora certa. Não é com 11 anos, não é com 13 anos, não é com 15 anos, vai ser depois. Isso é a minha visão, tá? Agora, ele pode ter uma conta própria, uma corretora, dá para fazer investimentos no CPF dele, só tem que ter o teu CPF dos pais ou responsáveis como responsáveis, dos pais ou responsáveis cadastrados na corretora, dá para fazer tudo isso, mas essa não é a visão que eu tenho de família, tá? Uma família, um patrimônio, dinheiro de todo mundo, um gerenciamento dos investimentos, um gerenciamento do orçamento familiar, isso na minha visão é uma família. Depois,
ele passa a acompanhar. Depois que ele passa a acompanhar, ele pode aprender. E a partir daí, ele vai investir o dinheiro dele. O dinheiro que ele gerar. Não é o dinheiro que você vai dar para ele. É o dinheiro que ele gerar. Porque ele tem que amadurecer, ele tem que ser adulto, ele tem que gerar o dinheiro. E ele vai investir o dinheiro dele, não o dinheiro dos pais dele. Essa é a minha visão de família, tá? Então pode divergir um pouquinho. Próxima pergunta. Boa noite. Qual sua visão sobre o IVVB11? IVVB11 nada mais é que um ETF. O que é um ETF? É um fundo de investimentos negociado na bolsa, tá? Que basicamente investe nas 500 ações que melhor representam a rentabilidade média das ações americanas. Ou seja, é um fundo de investimento que investe num índice chamado S&P 500. Dentro desse índice estão as 500 ações que buscam representar basicamente qual é a temperatura, qual é a rentabilidade média das ações americanas, tá? O que eu acho, qual a minha visão sobre o IVVB11, tá? O IVVB11 é uma forma de investir em ações americanas. E eu vou te contar um segredo. Eu não invisto em ações americanas. Existe um linguajar sedutor que te diz assim, ó, seja um investidor global. E instintivamente, assim, o ser humano, ele sempre quer buscar status. Por mais que você diga, não, eu sou uma pessoa super humilde, instintivamente, dentro de você, você quer ser maior do que os outros. É normal isso, gente. A gente quer buscar poder porque poder dá segurança para os meus, entende? Então, basicamente, qual a minha visão? É que eu não invisto. Dá para investir? Dá. Mas assim, é um investimento que na minha visão não compensa. Tem muito mais fator negativo do que positivo. Só que, como a indústria financeira ela precisa estar sempre mostrando novidade, ela vai tentar te influenciar de várias formas. Primeiro, ações brasileiras. Aí um monte de brasileiro começou a investir em ações brasileiras. Depois, ações americanas. Todo mundo foi para lá. Depois, e não necessariamente nessa mesma ordem, criptomoedas, e aí todo mundo foi para lá. Depois, tem que investir em prata, e todo mundo foi para prata. Depois, cannabis, vamos para cannabis. Depois, urânio, todo mundo foi para urânio. E aí vai indo, sabe? É de novidade em novidade que a indústria financeira cria produtos novos e faz você querer investir lá. Mas quando você vai analisar, é análise profunda. E por isso não invisto no IVVB11, tá bom? Próxima pergunta. Existe alguma ação, mesmo depois de uns 2 anos dentro dos parâmetros do PISA, que não gerou resultado? Vamos lá. Tá faltando base aqui nessa pergunta. Quando eu seleciono uma ação para eu investir, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo o seguinte. Eu estou, na verdade, eliminando as ações ruins da minha possibilidade de investir. Então eu estou comprando ações baratas de empresas lucrativas e com endividamento controlado, tá? Aí você está me dizendo o seguinte, 2 anos, se eu investir numa ação barata de uma empresa lucrativa com endividamento controlado, ou seja, super sólida, empresa sólida, lucrativa, a um preço, sendo negociada a um bom preço, em 2 anos esse negócio não deu resultado, vamos pensar no seguinte, o que faz o preço de uma ação subir? O aumento do lucro da empresa. Se ela estiver muito barata, não precisa nem aumentar o lucro. Ela está passando por um momento de curto prazo em que o preço está muito baixo e ela pode só aumentar o preço. Agora, existe alguma ação dentro de 2 anos que não gerou retorno positivo? Deixa eu pensar. Eu não sei dentro de 2 anos, mas está fechando. Sanepar é um caso. Se a gente for pensar nos bancos, as ações dos bancos, elas também estão bem paradas desde o início de 2020. Então vai fechar, tá? Agora, é por conta dos parâmetros que a gente usa no método? Não, é porque você está investindo na bolsa. Lembra da historinha dos 5 anos? Quando você está investindo na bolsa, você tem que investir um valor que você não queira resgatar por pelo menos 5 anos. Senão 2 anos é curto prazo, gente. Médio prazo é 2 a 5 anos. Longo prazo é a partir de 5 anos. Então podem ter ações que são excelentes, que vão cair vertiginosamente durante 2 anos. Talvez durante 3 anos. E você pode ter a mentalidade de, caraca, deu errado. Ou você pode ter a mentalidade de, meu Deus, eu comprava essa ação a um preço 20% mais alto, agora que está 21% mais baixo, eu vou comprar mais. Porque eu estou comprando uma empresa lucrativa a um preço baixo com endividamento controlado. O problema aqui está na expectativa, tá? Gente, é muito normal o resultado vir muito antes de 2 anos. Eu só gosto de te dar notícia ruim
para que você não se frustre depois. Existem algumas ações que vão ficar para trás. Existem algumas ações que vão ficar paradas. Existem ações que vão cair. Existem ações que vão cair por 10 anos consecutivos. Por quê? Porque vem um momento de queda nas ações. Vem um momento de crise no Brasil. Vem um momento de crise internacional. O teu olho aqui tem 2 erros. Erro 1, prazo, 2 anos. 2 anos não investe na bolsa. Ponto. Renda fixa. 2, você está olhando para as ações. Esquece as ações. Foca na Magar. Quem é a Magar? É a carteira de investimentos que lá dentro tem ações, mas não só ações. Se tivesse só ações, você não lucraria nas ações casas da bolsa. Mas que tem outros investimentos e o consolidado tem que te dar resultado. Entende? Então você está com foco no lugar errado e no prazo errado. Assim é mais difícil ter resultado. Tá bom? Então, assim, não existe resposta certa para pergunta errada. Só estou te clarificando isso para ficar mais claro. Vinícius, como esse caso da Evergrande pode afetar o mercado mundial? Fazendo um breve resumo aqui, tá? A Evergrande, ela é uma empresa chinesa, uma incorporadora chinesa, tá? Que ela tem uma dívida de 300 bilhões de dólares. Ela, em princípio, amanhã vai voltar a pagar suas dívidas em dia, mas ela está decretando calote ou atraso no pagamento de algumas dívidas. Imagina o seguinte, existem instituições financeiras que emprestaram dinheiro para essa empresa, para a Evergrande, tá? Se essas empresas não receberem o dinheiro, talvez, a depender do volume de dinheiro, alguns investidores que queiram sacar o seu dinheiro que estava lá no banco, que deveria estar disponível, não vai ter dinheiro para as pessoas sacarem. E isso pode gerar um medo nos investidores e fazer os investidores irem em busca de resgatar o seu dinheiro dos bancos. Se os investidores resgatam o dinheiro dos bancos, seca o dinheiro dos bancos, gera uma crise financeira que gera falências em um efeito dominó. O que é isso? Exatamente o que aconteceu em 2008 com o Lehman Brothers. 15 de setembro de 2008, o que aconteceu? O Lehman Brothers, ele faliu, ele fechou as portas, justamente por causa desse contexto, só que aí o contexto era as hipotecas imobiliárias. Faltou o pagamento daqueles empréstimos, daquelas hipotecas, faltou o pagamento, os investidores queriam resgatar dinheiro, não conseguiram resgatar o dinheiro, só que eles tinham dinheiro lá, só que não tinha dinheiro para eles resgatarem, porque quem tinha empréstimo não estava pagando o que deveria. Isso gerou um medo, um temor nos investidores no mundo todo e eles foram correndo nos bancos sacar, resgatar os seus dinheiros, por isso gerou um efeito cascata de quebra de 68 bancos, só nos Estados Unidos, fora todo o contexto mundial que aconteceu. Então esse é o risco, tá? A gente está recém no começo dessa história da Evergrande, recém no começo, mas como que isso afetaria? Geraria isso. O que isso acarretaria? Queda nas ações, em patamares talvez similares a 2008, queda de 50%, 60% nas ações. A gente naturalmente vai ver um temor de investimento em países subdesenvolvidos, porque ações dos países subdesenvolvidos têm uma oscilação maior. Então o investidor estrangeiro, a primeira coisa que ele faz é vende ações de países subdesenvolvidos, por conta dessa crise agora, e aí depois ele vende de países desenvolvidos. Então a gente vai ver uma forte fuga do dólar daqui, o dólar vai voar, talvez bata nos R$10, talvez com o passar do tempo, claro que não é momentâneo, não é ali na hora, né? Não é instantâneo. Vai bater o quê? 7, e aí vai indo 8, 9, talvez R$10. E a fuga desse dinheiro vai para ativos reais. Vai para onde? Vai para terras e principalmente para ouro. Tá? Basicamente isso que a gente percebe em todos os momentos de crise internacional. Então, uma crise de dívida, que o nome disso é uma crise de crédito, pode gerar uma crise financeira pode gerar uma crise num contexto econômico global, tá? Mas assim, comparativamente, seria parecido com o que aconteceu em 2008. O que aconteceu em 2008? Com o passar dos anos, o dólar subiu 150%, as ações caíram 58%, voltaram ao mesmo patamar que estavam antes, depois caíram 46%, o ouro subiu 200 e poucos por cento aí nos anos seguintes, tá? Certo, gente? Se você curtiu esse vídeo, se você gostou do que aprendeu aqui, se fez sentido para você, se te ajudou de verdade, aqui embaixo tem um botãozinho de curtir, like, gostei, um coraçãozinho, clica nesse botão, porque assim você vai fazer as redes sociais entregarem para mais pessoas esse vídeo, e assim a gente consegue ajudar muito mais gente, tá? Você mesmo pode fazer isso, pega e compartilha esse vídeo com pelo menos 5 pessoas, combinado nosso, 5 pessoas no WhatsApp,
e pelo menos um grupo no WhatsApp. Vão ajudar cada vez mais pessoas a conseguirem lucrar nas altas e nas quedas da bolsa, tá bom? Não me segue no Instagram ainda? @marinovinicius. Me segue lá, participa da próxima consultoria. Te vejo lá então, combinado? Um abraço, até mais.